há lugares que guardam mais que lembranças. Guardam pactos. Na abadia esquecida de San Virel, entre colunas cobertas de musgo e vitrais partidos pela passagem dos séculos, repousa um túmulo de mármore branco. Mas o que chama a atenção não é o mármore, é a rosa, vermelha, intacta, sempre viva. Dizem que ela floresce por causa de um monge, um homem que ouviu vozes sob a terra, que desafiou o sagrado, libertou o profano e amou uma criatura que a fé havia condenado. Essa é uma história de fé e dúvida, luz e trevas, morte e renascimento. Uma história de amor eterno, não aquele dos contos doces, mas o que nasce no abismo entre o divino e o maldito. Hoje, você vai conhecer Elias. E a vampira chamada Serafina. Prepare-se, porque o que está enterrado sob o mármore não é apenas um corpo. É um segredo, e ele está prestes a despertar. Na densa floresta de Tormelia, onde o tempo parecia suspenso e os ventos sussurravam em línguas antigas, erguia-se a abadia de San Virel. Seus sinos já não tocavam há décadas, e os monges que ali viviam carregavam nos olhos o peso dos segredos que guardavam. Elias era o mais jovem entre eles. Seus olhos tinham o brilho da fé, mas também a inquietude dos que questionam em silêncio. De corpo esguio, rosto sempre coberto por um capuz e uma voz baixa, ele raramente falava, mas muito observava. Diferente dos outros monges, não se contentava apenas com a rotina das escrituras e dos cânticos. À noite, enquanto os demais dormiam, Elias percorria os corredores em busca de algo que ele próprio ainda não sabia nomear. Numa noite em que trovões rasgavam o céu como lâminas e o vento fazia os vitrais da capela gemerem como almas penadas, Elias sentiu um chamado. Estava ajoelhado na capela lateral, diante da imagem de Santa Emeldra, quando ouviu, não com os ouvidos, mas com algo mais profundo, um sussurro. Vinha debaixo da terra. Seguiu o som por corredores interditados, guiado por um impulso que ignorava o medo. Passou por tapeçarias emboloradas e portas trancadas, até chegar a uma passagem esquecida, escondida atrás de um altar desativado. Uma escada em espiral descia às entranhas da abadia. Ali, nas profundezas frias, onde o ar era pesado e o silêncio parecia ter vida própria, havia uma porta de ferro selada por correntes antigas e símbolos esculpidos em latim. Elias não tinha certeza do que procurava, mas sentia, com a certeza dos que ouvem o invisível, que estava prestes a encontrar algo que mudaria tudo. Com uma lamparina em mãos e o coração disparado, Elias destrancou os elos da velha corrente com uma chave enferrujada encontrada entre os objetos do abade. As dobradiças rangeram como se lamentassem ser perturbadas após tantos séculos. O cheiro que emergiu era de terra úmida e incenso esquecido. A sala era circular, de pedra bruta, com inscrições apagadas pelo tempo cobrindo as paredes. No centro, sobre uma plataforma de degraus gastos, repousava um túmulo de mármore branco, reluzente mesmo na penumbra. Era cercado por velas apagadas e símbolos religiosos, dispostos como se para conter algo, ou alguém. Mas o que mais chamou a atenção de Elias foi o impossível. No topo do túmulo havia uma rosa vermelha, intacta. Nenhuma rosa sobreviveria. Ali, naquele lugar sem luz, sem calor. Aproximando-se com reverência, Elias estendeu a mão. Ao tocar a pétala, uma onda de frio percorreu sua espinha, e a chama da lamparina oscilou violentamente. Sussurros ecoaram novamente, mais nítidos. Palavras em uma língua que ele não conhecia, ou talvez não quisesse entender. Aquela rosa era um presságio, um convite. Ou talvez um aviso. Foi então que Elias, tremendo, percebeu. O túmulo não estava selado, apenas repousava fechado, e o mármore, embora frio, pulsava, como se respirasse. Na noite seguinte, Elias retornou à cripta, incapaz de afastar o pensamento da rosa e do túmulo vivo. Desta vez, trazia consigo não apenas a lamparina, mas também um rosário de prata e um frasco de água benta. Caminhava como quem cruza um limiar sem volta. Aproximou-se com cautela.
Tocou mais uma vez a superfície do túmulo. O frio era intenso, mas não físico. Veio acompanhado de um som grave, um murmúrio profundo que ressoava dentro do peito. A tampa de mármore deslizou suavemente, como se aguardasse aquele momento. Dentro, deitada em perfeita serenidade, estava uma mulher. Seus cabelos negros se espalhavam como tinta sobre o linho antigo. Os olhos fechados escondiam segredos insondáveis. Vestia um traje de veludo rubro, bordado com símbolos esquecidos. Parecia adormecida, até abrir os olhos. 2 orbes de âmbar incandescente fitaram Elias. Nenhum grito, nenhum ataque. Apenas uma voz, baixa, melodiosa, tão antiga quanto a própria pedra sob seus pés. Você me ouviu. Elias deu um passo para trás, aterrorizado e fascinado. Quem? O que? É você? Ela se ergueu lentamente, como se o tempo ainda obedecesse sua vontade. Meu nome é Serafina, e fui enterrada viva por mãos que juraram proteger o mundo daquilo que não compreendiam. Ela revelou ser uma vampira, não uma criatura da fúria, mas da dor e da condenação. Trancada há séculos por monges que a temiam, selada com fé e ferro. E ali, diante de Elias, não estava uma ameaça, mas um ser que já esquecera como era ver o céu. Por que me chamou? Ele perguntou com a voz quase inaudível. Porque no silêncio, você escutou. No medo, você veio. Talvez você veja o que os outros se recusaram a enxergar. E então, ali mesmo, nas profundezas esquecidas da terra, começou algo que desafiaria o tempo, a fé e a própria natureza do bem e do mal. Nos dias que se seguiram, Elias mal encontrou paz. Seus pensamentos giravam em torno de Serafina, da rosa que nunca murchava, do túmulo que respirava. Ele passava as manhãs em orações perturbadas, recitando versículos que já não encontravam eco em sua alma. Os monges percebiam sua inquietação, mas atribuíam ao jejum, ao excesso de zelo. Elias, porém, voltava todas as noites à cripta. Sentava-se diante de Serafina, que agora permanecia acordada, imóvel como uma estátua, mas viva, consciente. E falavam. Por horas, ela lhe contava histórias de reinos esquecidos, da noite em que foi transformada por um ser que amava, da caçada que sofreu por séculos até ser capturada. Falava da solidão, do tédio, da dor constante de conter sua sede. Mas também falava da beleza que encontrava nos detalhes, na música humana, na poesia, na forma como o luar tocava a pele dos vivos. Elias ouvia, questionava, contrapunha, por fim duvidava. Começou a vasculhar os arquivos antigos da abadia. Manuscritos selados, tratados perdidos, diários de monges que mencionavam a filha da noite aprisionada sob votos de silêncio. Descobriu que a abadia havia sido construída sobre ruínas pagãs e que Serafina havia sido enterrada ali como parte de um ritual de purificação, não um julgamento, uma execução disfarçada de misericórdia. A dúvida crescia como trepadeira em seu coração. Se a igreja podia mentir, em que mais mentia? E Serafina, com sua dor contida e olhar melancólico, seria mesmo um monstro. Ou uma vítima? Ao fim de uma das noites, ele perguntou a ela: "Você mataria de novo se fosse livre?" Serafina demorou a responder. "Eu não sei. A sede, às vezes, fala mais alto que a alma. Mas se houvesse uma escolha, Elias, eu a escolheria." E foi nesse momento que ele percebeu que seu julgamento já havia sido feito e que seu destino estava selado desde o primeiro toque na rosa. Na noite em que decidiu libertá-la, Elias não levou consigo nada além de uma prece e coragem. Já não precisava da lamparina. Conhecia cada degrau da escada até a cripta. O medo fora substituído por uma convicção serena, quase piedosa. Serafina o aguardava sentada ao lado do túmulo. Ela não perguntou nada. Apenas observou com os olhos de quem sabia que o momento chegaria. Elias retirou um pergaminho antigo de dentro do hábito, com inscrições em latim arcaico e símbolos de transgressão. Era uma oração proibida,
escrita por um monge herege e escondida entre as dobras de um evangelho. Não era um feitiço, mas uma espécie de renúncia. Uma chave para desfazer o selo sagrado que prendia Serafina ao mármore. Ele começou a recitar as palavras com voz firme, enquanto a câmara escurecia ao redor, como se a própria abadia segurasse o fôlego. As velas apagadas ao redor do túmulo acenderam-se uma a uma, sem que Elias as tocasse. Um círculo de luz dourada envolveu o corpo de Serafina, que fechou os olhos, absorvendo cada sílaba. Quando a última palavra foi dita, um estalo soou como trovão sob a terra. O selo de ferro se partiu em fragmentos brilhantes, dissolvendo-se no ar como poeira solar. A prisão milenar havia sido quebrada. Serafina ergueu-se, respirando fundo pela primeira vez em séculos. Tocou o chão com os pés descalços, como se estivesse redescobrindo o mundo. "Por que fez isso?" perguntou ela, a voz trêmula com emoção contida. "Porque ninguém deve viver condenado à eternidade sem esperança", respondeu Elias. "Nem mesmo quem nasceu das trevas." Ela caminhou até ele. Por um instante, o silêncio se instalou entre os dois, denso como o destino. E então, ela o abraçou, não com fome, mas com gratidão. Um laço havia se formado ali, mais profundo que fé, mais antigo que sangue. Naquela noite, dois seres cruzaram a fronteira entre o sagrado e o profano, e nada na abadia de San Virel seria como antes. A noite seguinte foi silenciosa, como se o mundo observasse em respeito. Serafina caminhava entre as árvores escuras nos arredores da abadia, agora livre, mas inquieta. Elias a seguia, seus passos leves sobre a terra molhada. Ele já havia tomado sua decisão. "Quero ir contigo", disse ele, detendo-se sob um arco de galhos retorcidos. "Não posso mais viver entre os muros que mentiram para mim." Serafina o observou em silêncio, os olhos brilhando com o reflexo da lua. "E sabe o que isso significa? Significa que deixarei de ser o que fui. Mas talvez, só assim, eu descubra quem sou." Ela se aproximou. Seu toque era frio, mas gentil. Tomou as mãos dele entre as suas, e por um instante, Elias sentiu o peso de séculos em sua pele. "Não há volta", murmurou ela. "Eu não quero volta." Com cuidado, Serafina o envolveu nos braços. A mordida veio com uma dor ardente, mas breve. Elias não gritou. Sentiu o coração bater uma última vez. Forte, desesperado. Antes de silenciar, o mundo escureceu. E então, uma nova percepção emergiu. Quando abriu os olhos, viu a noite com clareza impossível. Cada folha, cada movimento do vento, cada pulso de vida ao redor. Seus sentidos gritavam. O som das corujas, a respiração de Serafina, o pulsar de um cervo distante. Elias estava renascido, não como um monstro, mas como algo além, algo eterno. "Agora", disse Serafina com um sorriso tênue, "você conhece a fome e a liberdade." Elias assentiu. "E também o amor." A lua cheia brilhou sobre os dois, sombras dançando ao seu redor. E na primeira noite de sua eternidade, Elias deixou para trás as ruínas da fé, para caminhar ao lado da maldição que escolhera amar. Os dias se tornaram noites, e as noites, eternas. Elias e Serafina partiram de San Virel antes que a ausência do jovem monge despertasse suspeitas. Rumaram para o sul, cruzando florestas sombrias, vilarejos em ruínas e cidades onde os vivos temiam a própria sombra. Elias agora via o mundo com olhos novos, olhos noturnos. Cada detalhe, cada aroma, cada vibração da terra sob seus pés parecia mais vívido e, ao mesmo tempo, mais distante de sua antiga humanidade. Serafina lhe ensinava os códigos não escritos da existência vampírica. Como se mover entre os humanos, como alimentar-se sem corromper o que restava da alma. "Há quem escolha o sangue da inocência", disse ela certa vez, "mas há também os que bebem apenas dos que se perderam." Elias escolheu o segundo, caminho,
Alimentava-se com culpa, com pesar, mas também com uma estranha aceitação. A cada noite, sentia a parte humana se afastar, não pela sede, mas pelo silêncio interior que crescia, substituindo o fervor da fé por uma lucidez cruel. Viajaram para bibliotecas escondidas em monastérios abandonados, onde livros esquecidos narravam eras antes da igreja. Encontraram outros como eles, solitários, disfarçados, eternos errantes. Alguns os saudavam com respeito, outros com desconfiança. Em Praga, enfrentaram um caçador chamado Jarek, um antigo inquisidor que nunca abandonara sua cruz. Elias o derrotou sem matá-lo, mas algo se partiu dentro dele naquele confronto. Pela primeira vez, sentiu prazer na violência, e isso o aterrorizou. Após o embate, Serafina o observou em silêncio. A escuridão sempre vai tentar fazer morada. Cabe a nós escolher se oferecemos abrigo. Aquela frase acompanharia Elias por anos, como um eco, como um julgamento que ele próprio não conseguia responder. E assim seguiram, dois fantasmas sob a lua, atravessando séculos, colecionando memórias, tentando construir um sentido na eternidade que haviam abraçado. Com o passar dos anos, Elias começou a sentir o peso do tempo de forma diferente. Não era o envelhecimento, pois esse não mais o alcançava, mas a ausência de propósito. Viver eternamente era uma dádiva cruel para quem foi forjado na busca pelo sentido. As orações haviam cessado. As palavras que antes sussurrava ao céu agora ecoavam dentro de si sem direção. Em cidades iluminadas por gás e mares de névoa, entre máscaras de bailes decadentes e becos onde a miséria se escondia, Elias caminhava em silêncio. Em Londres, durante o auge da era vitoriana, viram horrores cometidos por humanos que superavam a sede de qualquer criatura da noite. Assassinos cultuados, injustiças institucionalizadas, fome à sombra da opulência. Elias não conseguia entender como os homens tão efêmeros podiam cultivar tanto mal em tão pouco tempo. Uma noite, sentado sobre os telhados de um orfanato em ruínas, Serafina o encontrou em lágrimas, não de dor física, mas de vazio. "Sinto falta de quem eu era", murmurou. "Mesmo na prisão da abadia, eu sentia propósito." Ela se sentou ao seu lado. "Você foi moldado para servir à luz, Elias, mas agora vê que a luz também cega. E as trevas? Elas confortam? Não, mas revelam. E às vezes, isso é tudo o que temos." Elias não respondeu. No fundo, sabia que ela estava certa. Mas dentro de si, o antigo monge ainda desejava a redenção, mesmo sem saber mais o que isso significava. A luta agora era interna, entre o monstro que aprendera a aceitar e o homem que ainda teimava em existir. Foi em Viena que o passado finalmente os alcançou. Entre os bailes mascarados e os becos envenenados por fumaça de carvão, surgiram rumores de caçadores. Os Irmãos da Lâmina de Ouro, um culto secreto, formado por descendentes de inquisidores, cujas armas eram forjadas com fé e magia antiga. Elias e Serafina estavam hospedados nos subterrâneos de um antigo teatro. Lá, viviam entre sombras e óperas silenciadas, fingindo ser apenas mais dois vultos na noite vienense. Mas a farsa não durou. Numa noite chuvosa, enquanto retornavam de uma caçada silenciosa, foram cercados. 3 homens e uma mulher, rostos cobertos por mantos brancos, armas de prata em mãos. Serafina foi atingida primeiro, uma estaca cravada no ombro, encantada com sal de bênção. Elias reagiu com fúria. Moveu-se com velocidade sobrenatural, derrubando 2 dos atacantes. Mas o terceiro o deteve com um crucifixo flamejante, enquanto a mulher avançava sobre Serafina, preparando o golpe final. Foi então que Elias fez sua escolha. Com um grito que ressoou pelas galerias subterrâneas, atraiu todos os caçadores para si. Usou sua força, sua dor e seu passado, e os arrastou para a superfície onde o céu começava a clarear. O sol nascia entre as nuvens carregadas. Elias, ferido, segurava o último dos irmãos pela gola. O homem implorava por misericórdia,
Mas Elias apenas olhou para o leste. Sentia o calor se aproximar. Não fugiria. Ela vai viver, murmurou. E você vai lembrar. Quando a luz o alcançou, Elias não gritou. Apenas fechou os olhos e sorriu, como quem finalmente encontrava paz. Serafina, recuperada. Chegou tarde demais. Encontrou apenas cinzas, e entre elas, o rosário de prata que um dia pertencera ao monge. E foi naquele instante que compreendeu. Elias não havia escolhido as trevas. Ele havia escolhido a luz e oferecido a si mesmo como seu último sacrifício. Décadas se passaram desde aquela manhã trágica em Viena. As sombras da cidade haviam mudado, os rostos envelhecido, mas o eco daquele sacrifício permanecia, invisível, porém eterno. Serafina vagava sozinha, não como outrora, movida por fome ou fuga, mas por memória. Ela evitava a Europa, onde tudo gritava o nome de Elias. Seguiu para o Oriente, buscou refúgio em desertos e templos esquecidos. Encontrou paz entre os monges do silêncio, mas nenhuma. Oração apagava o vazio deixado por ele. Por onde passava, deixava algo em homenagem. Uma flor, um verso, um símbolo. Em ruínas de igrejas, em criptas vazias, em jardins ocultos pelo tempo. Como se tentasse gravar no mundo aquilo que ele representava. Eventualmente, retornou à origem. A abadia de Saint-Virel estava coberta de musgo, abandonada pelas eras. As janelas quebradas deixavam entrar a luz pálida da manhã, e o altar jazia coberto por poeira e folhas. Serafina desceu sozinha à antiga cripta. Cada degrau parecia sussurrar o nome dele. O túmulo de mármore ainda estava lá, sem corpo. Apenas o rosário repousava sobre ele, limpo, intacto, como se protegido por uma força além do tempo. E sobre o rosário, uma rosa, vermelha, viva. Ela ajoelhou-se e, pela primeira vez em séculos, rezou. Não por redenção, mas por gratidão. Você viu em mim o que nem eu mesma via, sussurrou. E por isso, viverá enquanto eu viver. Desde aquele dia, conta-se que quem visita as ruínas de Saint-Virel e encontra a rosa em flor no mármore sagrado, sente uma presença ao lado, serena, protetora, como se um monge vigiasse, em silêncio, as trevas do mundo. E a rosa, dizem, nunca murcha. Alguns segredos jamais deveriam ser enterrados. Outros florescem justamente porque alguém ousou revelá-los. Elias encontrou na escuridão uma luz que muitos temeram tocar. E Serafina, na eternidade da noite, descobriu que o amor pode ser a única redenção verdadeira, mesmo para os malditos. A rosa ainda floresce. E se um dia você a encontrar, lembre-se, existem pactos que transcendem o tempo e amores que se recusam a morrer. Se essa história tocou sua alma, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que também enxerga beleza nas trevas. E não pare por aqui. Nossa próxima história já está à sua espera. Um novo conto em uma nova era, onde o sangue encontra o neon e o passado ecoa nos becos iluminados da cidade que nunca dorme. Nos vemos na próxima noite.